Sejam todos bem-vindos aqui nessa live para a gente falar sobre as previsões do mês de abril. Então, olha que interessante, né? Trazer aqui para vocês uma consciência, tanto da parte da numerologia quanto da parte do tarô. Achei que ia ser bem interessante contribuir com vocês para que, dessa forma, vocês pudessem se precaver durante o mês de abril. Qual é a energia que tem, de uma maneira geral, né, para o mês de abril. Então, a gente está aqui no Instagram, no canal da Alquimista também, no YouTube, para que vocês possam tirar dúvidas sobre o mês de abril, da energia geral do mês, possam se programar. Então, esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Eu atrasei uns minutinhos, mas consegui. O que ontem não consegui, a tecnologia não deu certo, né? De eu subir aqui a live. Agora a gente está prontinho para poder falar sobre o mês de abril. A gente está aí já quase no metade do ano, né? Incrível como tá passando muito rápido, né? Essa energia que esse ano de número 9, né? Para quem participou do workshop do final do ano, sabe que essa energia de número 9, finalização de ciclo, traz muitas mensagens, né? Ela mexe muito com o nosso lado emocional, espiritual. Então, se preparar para esse ano e principalmente para o mês de abril é fundamental. Por isso que eu falei assim, não, dessa vez eu não vou gravar as cartas falando do mês de abril. Eu vou trazer algo diferente para vocês, né? Qual é a visão da numerologia para esse mês de abril, de um modo geral? E vocês também podem, no final, verificar o que essa energia do mês de abril tem a ver com o ano pessoal de vocês. Então, sejam todos bem-vindos, quem está entrando. Renata, Ale, vocês são umas queridas, todo mundo que tá aqui entrando para querer saber, né, um pouco sobre o mês. Acho bem válido. Eu, particularmente, utilizo tanto o tarô quanto a numerologia no meu dia a dia. É interessante que eu falei assim, nossa, um dia eu vou mostrar para vocês um vídeo, eu andando pelas ruas e olhando certas casas, né, a numeração das casas e vendo a energia através dos números, o que aquela casa me identifica. Eu faço isso com casa, com a placa do carro. Oi, Ale, tudo bom? A outra Ale. Então, é interessante, assim, a numerologia e o tarô fazem parte da minha vida e eu sei o quanto é fundamental a gente estar alicerçado nessas ferramentas. Bom, bora lá, bora falar um pouquinho do mês de abril. Enquanto eu estiver falando, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aqui que eu vou tentar ao máximo olhar, porque eu tô no Instagram e no YouTube também, mas juro que eu vou focar aqui, olhar, prestar atenção se vocês fizerem uma pergunta. Bom, o mês de abril, pela numerologia, a gente tem um número 4, é o mês 4, né? O 4 é o número de plantar. Então, a gente veio aí no mês 1 da construção, das iniciativas, fevereiro da organização, março a gente tinha que expandir os nossos contatos e no mês de abril é a hora da gente focar no que é importante. Então, o que é importante para você durante o mês de abril? E é isso que você tem que olhar, é arregaçar as mangas e trabalhar. É um mês muito voltado para o trabalho, para as questões profissionais, para o alicerce. Porém, a gente tem que somar aí, né? É o mês 4 de um ano universal 9. E na numerologia a gente soma tanto o mês, que é o 4 de abril, quanto o ano 9. E ele dá um 13. Então, por si só, aqui, retenham essa informação. O 13 já traz para mim uma informação do mês. Então, ele não é só um 4, né? O final dele,
1 mais 3 dá um 4, porque na numerologia sempre a gente soma os números para chegar a um denominador. Então, ele é um mês 4, acompanha aqui. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Ele é um mês 4 com a soma total do mês, que é o mês mais um ano, 13/4. Então, ele tem a energia forte aí do 4, né? Como eu falei, dessa segurança de ir atrás dos seus rendimentos, um trabalho bem exigente, inclusive, mas ele tem esse 13. Qual é esse complemento do 13? O que ele já está me sinalizando no mês de abril? Não adianta você trabalhar do mesmo modo que você opera até agora. Então, de repente, se eu faço um planejamento estratégico, eu tenho que levar em conta um diferencial, algo diferente. Por exemplo, olha o exemplo que eu vou dar para vocês, se faz sentido com o que eu tô falando. Eu geralmente gravo as previsões do mês no canal do YouTube com o tarô, algo que eu posto e vocês depois verificam. E esse mês eu senti a iniciativa de fazer algo diferente. Somar 4 mais 4 não vale? Eu não entendi ali, como assim? Porque você tem que somar o 4 do mês mais o 9 do ano geral, que é para saber qual é a energia daquele mês de um modo geral, e não especificamente o seu, porque nós também temos o nosso mês pessoal, por exemplo. Mas nesse caso que eu tô falando, é o mês universal, para todo mundo. Essa energia que todo mundo sente também, não individual. 4 mais 4 dá 8? Então, mas eu não entendi esse 4, de onde? Ah, entendi. Ah, entendi. Pode ser, mas olha que interessante. Esse 13... é isso que eu tô querendo mostrar para vocês. Esse 4, que sim é considerado na numerologia, entendi, agora peguei, que é considerado algo mais denso, né? Porque ele é profundo, ele exige bastante que você foque no trabalho, tenha compreensão daquilo que você está fazendo, e também exigido, né, por pelos seus superiores, ou quem tem cliente também, o cliente vai lá e pega um pouco mais no pé. Por isso eu sempre falo, se prepare bem para uma reunião ou para uma apresentação de algo importante, porque você vai ser exigido. Mas voltando nessa energia geral pela numerologia do mês de abril, 13, né, que dá um 4 também, esse 13, ele pede que a gente faça diferente, como eu tô fazendo agora, né? Esse vídeo aqui, essa explicação aliada à numerologia e o tarô, que eu já vou complementar. Então, traga algo diferente pro seu mês. Se de repente você executa de uma forma, implementa algo. Você vai perceber que até a energia do seu trabalho ou daquilo que você está desenvolvendo, ela vai fluir muito melhor, né? E essa energia do 13 é uma energia de transformação. Aí você tem que pensar o que você quer transformar na sua vida. O que você quer, olha, eu não quero mais ser sedentária. Eu não quero mais, eu quero eliminar ou ter um hábito alimentar melhor. Tudo aquilo que você quer transformar na sua vida é muito bem-vindo. É como se você tivesse uma carga energética falando assim, vem que eu vou te ajudar. O universo está aqui conspirando a seu favor. Então é excelente você ter essa orientação, ver o que o número favorece e colocar em prática essa energia. Se a gente falar aqui pelo tarô, qual é a energia que o tarô tem aqui para complementar? Então, o mês é o mês 4, é o mês da carta do imperador, né? O 4 no tarô é a carta do imperador, é o poder, é o convencimento, a estrutura, né? Aquele momento que você consegue convencer as pessoas daquilo que você deseja. E o 13 é a carta da morte.
Então, olha que combinação perfeita. Eu sempre falo que as ferramentas, né, o tarô, a numerologia, elas conversam, elas trocam figurinhas, elas me trazem elementos. Então, no tarô, essa carta da morte, ela fala assim, algo tem que mudar. O que você quer mudar? O que você está disposto a mudar durante o mês de abril no seu relacionamento profissional? Como você pode conduzir algo no seu trabalho que vai te trazer uma energia diferente, vai te trazer mais prosperidade, de repente fazer uma aula, um desenvolvimento, algo que te traga mais poder, né? Então, qual é o oposto dessa energia? Quem arrisca e acha que qual é o oposto? Qual é o desafio do mês de abril, sabendo de toda essa energia que eu falei aqui? Cadê a Renata? Falou que sim, eu enxergo a carta da morte sempre como uma nova oportunidade. Eu, Rê, adoro a carta da morte, adoro. Ela não é ela é um arquétipo que quando as pessoas tiram um tarô comigo, ficam, nossa, a morte, né? E eu falo, não, é uma carta que te traz aí uma sabedoria, oportunidades, ela te transforma, né? Ela te traz essa energia da transformação. Então, a carta da morte é aquela imagem de tirar essa carcaça e trazer algo novo, né? Muitas vezes a gente está num looping da vida, igual o ratinho ali, fazendo sempre as mesmas coisas, e isso cansa, né? Isso desgasta de alguma maneira e empobrece a nossa mente e a nossa energia. E aí vem um choque aqui da carta da morte e fala assim, não, ó, tá quase aí já no meio do ano, não tem tempo para perder. E esse tempo para perder não é essa roda louca da vida que a gente está vivendo, que a gente é obrigada a todo momento ter que se adaptar, olhar, fazer coisas novas. Não, né? É um movimento da sua alma, de acordar a sua alma. Eu acho isso muito importante. A Ale falou renascer. A carta do renascimento, né? Eu tenho uma figura que eu acho belíssima que representa a carta da morte, que é a pessoa saindo do corpo, né? Deixando o seu corpo antigo e indo para uma nova vida. Então, quando vem esse mês de abril, a gente tem aí, né, a Páscoa, o encerramento da Quaresma. Para mim, tudo isso tem um significado muito importante. A gente expurgar tudo aquilo que estava nos prendendo, nos amarrando, porque a vida vai fazendo isso também, né? Ela é danada, ela vai nos amarrando até que a gente fala, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer e trazer algo diferente. Então, durante esse movimento, é importante a gente ter essa consciência. Então, quem chegou agora, o mês de abril, pela numerologia, tá? É regido pelo número 4, mas tem aí o número 13 como essência, né? Então, tem a energia do 4, da estrutura do trabalho, porém, com a possibilidade da gente fazer coisas novas. E aí eu fiz a pergunta e ainda ninguém me respondeu. Vê se alguém quer me responder. O que vocês acham disso que eu comentei agora, que é o grande desafio, isso para todos nós, tá? Porque para você saber qual é o seu mês pessoal, aí você tem que fazer o estudo do seu mapa para saber qual é a energia pessoal para você. E eu tô falando da energia geral do mês de abril, porque todos nós somos influenciados. Então, o que vocês acham que pode ser o grande desafio para todos nós no mês de abril? Vou ver se alguém aí tem alguma sugestão para falar. Sandra, Lê, Renata, vocês, deixa eu ver aqui mais tá aqui. Se vocês sabem alguma coisa. A minha tia também tá aqui.
Tá todo mundo aqui, todo mundo. Qual é o desafio de abril de 2025 para todas nós? Qual é a pedrinha no nosso sapato? Movimento? Faz sentido. Faz sentido. Mais alguém? Antes que eu revele o desafio aqui. Vamos ver se alguém dá alguma dica. Acho interessante, assim, porque vocês trazem essa energia, né? Como esse movimento do mês, ele representa algo também para nós. Ninguém quer se arriscar, né? Nossa, olha, minha tia acertou. O grande desafio, assim, ó, o grande desafio para todas nós no mês de abril é o número 5, né? Como a gente vai estar com uma cabeça muito voltada para a estrutura, para acertar aquilo que a gente deseja, de certa forma, até sendo perfeccionista, um pouco crítico, e aí a gente vai precisar dosar. Lógico que isso é uma energia geral e não pessoal. Vocês vão ver muitas pessoas, se na internet as pessoas já dão pitaco, já cancelam, isso vai dobrar, né? Porque a gente tem essa energia do rigor, de eu ser o juiz, eu vou lá, eu julgo e faço o que eu quero, né? Então, essa energia do controle, de ser um pouco mesquinho, tirano, também tem, né, durante o mês de abril. Mas o grande desafio, como duas pessoas aí falaram, é a mudança, né? É o movimento também. Por que a gente fala dessa mudança do movimento? Porque você vai estar tão dentro, a energia tem que ficar tudo certinho, dentro das normas, que sair para essa zona dessa mudança, de ser mais flexível, vai ser algo mais dificultoso para as pessoas no mês de abril. Então, ter flexibilidade. As pessoas precisam, por exemplo, se programar muito mais, porque pode ter aí você marcou uma viagem e de repente atrasou alguma coisa, checar muito bem as informações. Então, os conflitos com a comunicação podem existir. Lembrando que a gente tem aqui, já está terminando, Mercúrio retrógrado até o dia 7 de abril, e aí a gente precisa ficar atento também a esse movimento, né? Que o ruído na comunicação até o dia 7 de abril. Mas, voltando para a numerologia e para o tarô, essa energia do 5, o desafio é justamente sermos flexíveis. Então, não deu, a pessoa atrasou, ok, espera mais um pouco, deixa a sua agenda um pouco mais espaçosa, justamente para você colocar os imprevistos ali dentro. Outra coisa importante, cuidado com o campo emocional. A gente vai ter aí uma instabilidade, as pessoas muito revoltadas, as pessoas querendo, né, discutir por qualquer coisa. Então, a gente tem que ter o máximo de equilíbrio, deixar as coisas... se alguém foi mal educado, ou se você perceber que tem alguma coisa pesada, deixa o ambiente, não entra em conflito direto, porque a energia realmente vai estar pesada nesse sentido. Então, ter flexibilidade, se adaptar às mudanças, vai ser fundamental, porque isso vai pegar para todo mundo no mês de abril, tá? É importante a gente estar muito ligado à nossa espiritualidade durante esse
mês, né? Porque também essa conexão com a espiritualidade vai trazer paz, vai trazer conforto para a nossa vida. E aí eu queria fazer um exercício aqui com vocês, não sei se vocês topam, que eu falei que eu ia trazer algo diferente, né? Então, se é para ser o 13, se é para a gente ter o desafio do 5, que são as mudanças, o movimento, eu quero propor algo para vocês. Eu quero que vocês somem dia, mês e ano de aniversário de vocês. Então, quem traz aí essa informação? Quem vai ser a primeira que vai trazer um número? Por quê? Eu vou falar um pouco qual através da lição de vida, que é a missão, o propósito. A Lê é o 7, já vou falar, Lê. Junto com o mês, né? Então, quem somou dia, mês e ano de nascimento, a gente vai achar a lição de vida, que a gente fala na numerologia. E qual é a grande lição aqui nesse mês de abril? O que você pode tirar de lição? Então, vamos pela Lê, que me trouxe primeiro o número 7. Então, o seu olhar durante esse mês de número 4, mas com essa energia de propósito 7, por exemplo, você ter algum ritual ao longo do mês de abril, porque é a sua conexão espiritual levado a sério, né? Então, muitas pessoas, e não é o seu caso, Ale, porque eu até te conheço, diz, eu faço de vez em quando, eu faço uma oração de vez em quando, eu então faço um ritual para os meus antepassados. Quando a gente tem essa lição de vida 7, nesse mês 4, é importante ter essa conexão com a sua espiritualidade, mas de uma maneira mais regrada. Por exemplo, vou me propor a fazer um salmo toda semana, ou acender uma vela, um incenso, algo que tenha essa conexão com a sua espiritualidade. Entendeu, Ale? Depois você me fala se tiver alguma dúvida, mas é isso. Aí a outra Lê falou que é o número 8. A Rê também 8. Então eu já vou responder para as duas do número 8, tá? Quem tem esse propósito de número 8 com... Aí, Ale... Quem tem o propósito de número 8, que é a lição de vida, né? O que você veio aprender com o mês 4, o seu grande direcionamento nesse mês é inevitável te falar que é trabalho, que é a parte profissional, que agora você vai ser posta à prova, né? Pode somar tudo junto e no final você não pode deixar 2 dígitos, você tem que somar. Por exemplo, 12, 1 mais 2, 3, tá, Rê? Então, só voltando para o número 8, quando tem abril, vocês precisam ter um olhar mais atento à parte profissional. Isso vai ser exigido de vocês com mais intensidade, né? E aí, qual é o grande segredo? Se você tiver numa posição de gerência, por exemplo, você tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa muito centralizadora ou muito carrasco, sabe? Aqueles chefes que são intransigentes. Esse é um movimento para vocês ficarem muito atentos às oportunidades que vão aparecer também no mês de abril em relação a isso, mas precisam olhar a sombra dessa combinação do 8 com o 4, tá? Cuidado também com o excesso de trabalho, porque vocês como eles vão exigir, né, as pessoas vão exigir muito de vocês precisam tomar cuidado com não trabalhar demais, de repente vocês se perderem aí no meio do caminho porque olhou só a parte material, tá? Deixa eu ver mais quem colocou aqui. Eu pedi para quem entrou agora, eu pedi para somar o dia, mês e ano de aniversário, ficando num dígito só,
porque eu tô trazendo qual é a energia do mês de abril em relação à sua lição de vida, porque o dia, mês e ano representa para a numerologia a nossa lição de vida, o nosso propósito, a nossa missão imposta, né? O que a gente veio aprender aqui nessa vida. Então, vamos ver. Aqui o número 9. Então, o 9 com o 4 você pode sim ajudar as pessoas, você pode orientar as pessoas, porque o 9, né, que é o 9 também do ano, ele é um número universal. Você pode ter esse cuidado com o outro, mas você precisa seguir regras, né? Não adianta ir lá querer ajudar se você não fez um planejamento de como você vai ajudar a pessoa, porque no final você pode acabar se prejudicando. Você, de repente, vamos dizer que você quer oferecer uma quantia em dinheiro para ajudar alguém, só que você não fez as suas contas do mês, e aí você acabou o quê? Dando a mais do que você deveria. Então, ter esse olhar, sim, eu vou ajudar o outro, mas eu preciso me organizar primeiro, porque assim, né, quando tá no avião, o que você faz? E cai a máscara, você põe primeiro em você e depois no outro. E é um pouco o seu mês, primeiro eu olho para mim e depois eu ajudo o outro, senão você vai ficar, né, ter problemas aí no meio. Deixa eu ver se mais alguém... Oi, Rita, tudo bom? Rita, quer colocar o seu dia, mês e ano para saber qual é a energia do seu mês aqui, olhando pela sua lição de vida na numerologia? É muito importante a gente trazer assim essa energia dos números, essa combinação, né? A gente já falou do 8, do 7, do 9, né? Trazer esses elementos para a gente ficar atenta. Deu 7. Foi o que eu falei para Alessandra, né? Mas eu vou repetir para você. O 7, ele traz aí uma energia, como a sua lição de vida é um 7, é a espiritualidade, é o olhar para o profundo, mas tendo regra também, né? Ter uma organização. Então, eu sugeri até para Alessandra que ela fizesse um ritual toda semana, ou então, eu vou ler um salmo toda semana, uma conexão com a sua espiritualidade. Isso vai te auxiliar ao longo do mês de abril, tá? Ninguém tem aí o número 1, né? Mas quem tivesse aqui, quem for depois assistir esse vídeo, eu vou deixar marcado o que cada número tem, qual é a lição para cada número, porque dessa forma isso acaba ajudando, né, auxiliando no processo ao longo do mês. Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o mês de abril, sobre a energia, sobre o que eu falei. Esse vídeo depois eu vou deixar aqui, então quem quiser assistir depois novamente, ou pegou no meio e quiser assistir, vai ficar aqui para que vocês possam ter acesso. Tem alguém aqui que tem alguma dúvida? Ou a gente pode encerrar essa live e vocês irem brilhar o mês de abril, fazer acontecer, porque eu genuinamente acredito que tudo é possível, que a gente pode reverter tudo, né? O universo, ele nos traz aí muitas possibilidades. Eu sempre trabalho muito com as perguntas, o que mais é possível, como encontrar o salmo que falou. Eu gosto muito do Salmo 91, Rita, mas é particular, né? De repente você tem livrinhos de salmo na internet, se você pesquisar você consegue encontrar os salmos que eu acho que tem o 33 também, que eu gosto bastante. Então você tem que se identificar. Eu gosto do Salmo 91, mas cada pessoa pode se identificar com uma leitura, mas já falo para você fazer, porque é muito importante.
Exatamente, fechar, ó, quem quiser fechar viagem é com a Alê, porque é top, né, Alê? Pode viajar que é top. Muito bom. Aliás, o ano 9, que a gente está em 2025, né, regido pelo número 9, é o ano da viagem. Eu gosto muito, Alê, de fazer de ritual para o mês, né? Eu gosto muito de colocar, de fazer os banhos. Então, para o mês de abril, eu tomaria banho de lavanda. Colocaria lavanda durante um dia da semana e colocaria só alecrim no outro dia. Então, um dia da semana você... Ai, Ale, é isso mesmo, inovando. Então, num dia da semana, eu faria alecrim com o sal grosso e no outro, sal grosso com lavanda. Porque tem as duas energias aí que a gente precisa da lavanda, alfazema, na verdade, que você vai encontrar, para essa transformação, e o alecrim para esse 4. E quem quiser pode também adquirir os banhos da Alquimista da Alma, que a gente tem o banho do amor, banho da proteção, enfim, tem Rolon, que vocês encontram com óleos essenciais, que também ajudam bastante. Então, façam esses banhos, né, como o ritual aí de entrada do mês. Eu já fiz o meu, falar a verdade. Você gostou, Rê, dos banhos? Eles são maravilhosos. Eu gosto muito, então eu já fiz um banho de entrada. Gosto bastante de, por exemplo, passar palo santo. Eu adoro palo santo, adoro, tenho aqui. Adoro o cheiro, adoro a energia que o palo santo traz. Então, passar na casa, sempre de dentro para fora. E essa energia vai renovar o seu lar, o seu ambiente, porque a gente está aí terminando também a quaresma. Todos têm que lembrar dessa energia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui gravado para que vocês possam acessar, compartilhar, enfim. E quem tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, tá bom? Beijo, meninas, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Tantas coisas para vocês fazerem e vocês estão aqui me prestigiando. Muito obrigada, tá bom? Beijos iluminados para vocês.